Irmãs, bom dia, bem-vinda, bem-vinda. Espero que vocês estejam bem. Que alegria recebê-las aqui para mais um devocional. Esta semana uma série nova, né? Provocações. Como você reage a elas? Meu Deus, que tema, hein? Essa semana nós vamos falar sobre esse tema que todas nós, eu tenho certeza que se eu sentar para tomar um café com você, se eu sentar para te perguntar se em algum momento da sua vida você já foi provocada por alguém, você já foi, no sentido figurado da palavra, tentada por alguém, você vai falar, ixi, Andréia, muitas vezes. Assim como eu, né? Mas a pergunta que está diante desse tema é: como você reage a essas provocações? Como você reagia no passado? Como você continua reagindo hoje? É isso que eu quero levar você a refletir. Provocações é o tema desta semana. Então você convida alguém aqui, ó, tem um aviãozinho, envia esse aviãozinho aí para pelo menos 2 pessoas, vai. Convida uma mulher para estar aqui conosco. Fala, ó, André, essa semana vai falar sobre provocações e eu tenho certeza que tem uma palavra lá para você, para o seu coração. Então, mais uma vez, bom dia, graça e paz. Que essa semana seja uma semana de muitas bênçãos, muitas graças para nós, para todas nós, que seja uma semana de verdadeiro avivamento para o nosso coração, né? Ontem nós tivemos o culto de ressurreição, o culto de Páscoa, um momento que anuncia um tempo novo para minha e para a sua vida. Então, esse é o tempo que o Senhor preparou para nós, esse é o momento que Ele escolheu para que eu e você estivéssemos aqui, entendendo mais da palavra, compreendendo mais, né? E nos fortalecendo no cordeiro diário, né? Que é a palavra de Deus. Então, bem-vindas, minhas irmãs, muito bem-vindas. Vamos fechar os nossos olhos, se você puder, claro. Fecha aí seus olhos. Eu sei que tem muitas pessoas que assistem indo para o seu trabalho e no seu trabalho, mas se você pode, fecha seus olhos. Vamos orar para esta semana, vamos pedir a bênção do nosso Pai para esse início de semana, para esses momentos desafiadores nas quais todas nós passamos, pelas provocações, que o Senhor nos ajude nessa semana a não ceder às provocações daqueles que vêm único e exclusivamente para tirar a nossa paz, único e exclusivamente para arrancar cada um de nós do lugar que Deus quer que eu e você fiquemos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por esse dia, por esta semana que se inicia. Pai, cuida de nós, nos ajude a ser mulheres que não cedem às provocações, aquelas palavras malditas, aquelas palavras de engano, aquelas palavras que vêm para nos tirar a paz, para nos afastar da presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, conceda a cada um de nós uma semana de paz, de tranquilidade, de presença, de entendimento da Tua palavra, que nós possamos de fato sermos verdadeiras filhas que encontram no Pai o acalento, a paz, a tranquilidade e as respostas. Filhas que se espelham em Deus, que se espelham em Jesus, que mesmo sendo provocado,
no seu íntimo, na sua identidade. Ele não cedeu às provocações. E por isso, ele trouxe para si, ele trouxe para perto de si, para perto do Pai, tantas pessoas. Ele salvou a cada um de nós. Nos ajude, Pai, com as palavras que saem da nossa boca, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, que eles sejam cativos a Ti nesta manhã, nesta semana e todos os dias da nossa vida. Anjos do Senhor que fazem parte desse ministério, acampem neste momento, nesse lugar. Guerreiem por nós, guerreiem em nosso favor, e que nenhuma das sementes que forem lançadas aqui se perca. Que elas encontrem no solo fértil do nosso coração uma terra boa, para que germine e dê bons frutos em nós, na nossa geração. Espírito Santo, Tu tens total liberdade aqui no meio de nós. Fala conosco através dessa nova série. Nos ajude a identificar o que em nós precisa ser mudado diante de uma provocação. Sonda os nossos corações. Sonda os nossos corações e arranque tudo aquilo que não for da vontade de Deus. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém, minha irmã? Para você já buscar aí na sua palavra, nós vamos ler hoje 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo do 20 em diante. 1 Pedro, capítulo 2, versículo do 20 em diante. Já abre aí sua palavra. Esta semana, para quem está chegando agora, nós estamos falando, o tema é sobre provocações, como você reage a elas. Deixa eu perguntar algo aqui enquanto você vai se encontrando aí na sua Bíblia. Quem aqui já foi provocado em alguma situação da sua vida? Todas, né? Quem aqui ainda carrega um sentimento de tristeza, de angústia, de decepção, de ódio, de raiva em relação a essa provocação? Pode ser que seja na infância, pode ser que seja na época em que você era uma adolescente e ia para a escola. Quantas memórias a gente traz desse tempo, né, minhas irmãs? Desse tempo em que, de repente, alguém olhava para nós lá na escola e só porque a gente não tinha aquela lancheira bonita, só porque a gente não tinha aquele tênis da moda, ou só porque a gente não fazia parte do grupo das mais da escola, a gente era provocada, ou por alguma característica física do nosso corpo, né? Eu me lembro que eu era muito, muito, muito magrinha, e hoje tem um nome, né? Hoje fala-se bullying, né? Hoje é bullying. Na minha época não tinha esse nome, mas quantas vezes eu ouvia as pessoas, as meninas da minha sala, um pouco mais corpudinhas, né, cochicharem: ah, magrela, ai, aquilo ali, ai, aquilo outro, ai, a Olivia Palito. E quantas vezes eu fui provocada com esses insultos, com estas palavras, né? Pode ser que você se identifique com algumas coisas que eu vou falar aqui. Né, Cíntia? Eu também passei. Tô aqui relembrando com vocês. Aí aquela menina cresce, os pais, geralmente nessa época, eles não conseguem, né, explicar
o que de fato acontece, né? Filha, vem cá, senta. Ou às vezes os filhos nem contam, porque tem medo de chegar em casa e da mãe bater, a mãe danar, né? Isso era muito comum na minha época. Vejo que hoje é diferente, né? Pelo menos aqui em casa, quando os meninos me traziam alguma coisa, me trazem alguma coisa, eu entendo aquela situação com eles e falo, não, mas é isso, é aquilo outro. Na nossa época, pode ser que isso não existiu, né? Que a gente teve que engolir muitos sapos pelas provocações das pessoas, não é, minhas irmãs? Coloquem aí, vão colocando aí pra mim, se você também já passou por algo assim. Aí a gente cresce, aí vem os namoros, aí a gente também é provocada, né? A gente é provocada porque a gente não atende um padrão de beleza imposto pela sociedade. A gente é provocada porque de repente aquele menino mais bonito, aquele menino mais charmoso, gostou de nós, despertou nas outras meninas que nos achavam feia um sentimento, e aí nós somos provocadas também. Aí a gente vem para a vida adulta, a gente casa, né? Começa a ter a nossa vida separada da nossa primeira família. E se isso não for tratado, se isso não for curado, se isso não for ressignificado, nós passamos a viver dentro de casa com os nossos esposos, com os nossos cônjuges, mais provocações. Mais situações que nos colocam, né, no que a Cíntia colocou, nessa luta, porque é algo em nós, às vezes lá da nossa infância, lá da nossa adolescência, que ainda não foi tratado, que ainda não foi olhado e curado. Quando eu estava meditando nesse tema, né, me veio muito isso. As provocações, minhas irmãs, elas não são de hoje. Se eu cedo algum tipo de provocação na minha vida, não quer dizer que é hoje. Se eu tenho dificuldade para lidar, né, com insulto, com uma provocação, com coisas que as pessoas fazem para mim, não quer dizer que é hoje. Isso vem de um tempo atrás na nossa vida, né? E essas situações que eu coloquei aí para você, dos xingamentos, dos apontamentos, de eu tenho, você não tem, né? Aquelas coisas desde lá da nossa infância, da gente ver às vezes a prima tendo a boneca Barbie. Na minha época era boneca Barbie, gente. Era o auge a boneca Barbie. E de repente você não tem aquela boneca, aquela prima pega aquela boneca. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra fazer Deixa eu pegar um negócio aqui, peraí que vai dar muito certo. Por exemplo, faz de conta que esse carrinho aqui, pra nós meninas, era uma boneca. É uma boneca. Pros meninos, o carrinho. A criança, ela cresce sendo privada de muitas coisas. Às vezes esse é o seu caso. Aí vai brincar na casa do coleguinha, vai lá pra escola, lá no dia do brinquedo. Cada um tem que levar um brinquedo. Aí a criança só tem um carrinho velho. E chega lá, o outro tem um carrinho lindo. Deixa eu pegar minha Kombi aqui, a gente comparar. Olha, o outro tem um carrinho lindo, moderno, ppp, e o outro com um carrinho velho. Aí esse tem um carrinho mais bonito. Eu tenho, você não tem. Que carrinho velho, que é isso, que é aquilo. Enfim, provoca. Se essa criança chega em casa e se ela porventura não conta para os pais que teve esse tipo de provocação, ou se essa criança guarda isso, é muito provável que, se não resolvido for, ela vai crescer, esse tipo de provocação
focar em outra área. Não é, aí lá na adolescência não é mais o carrinho. Lá na adolescência é uma namorada, lá na adolescência é uma roupa, é um tênis. Depois casa, continua mantendo esse tipo de provocação. Isso gera alguns gatilhos na criança que ela traz para a vida adulta. Por que eu tô te contando isso? Para você entender alguns comportamentos que você possa ter. Alguns comportamentos que você possa ter. Nossa, Andréia, é por isso que quando o meu marido fala X coisas para mim, eu identifico que é algo que parecido com o que eu já vivi lá na minha infância ou na minha adolescência. Sim, olha o que a Cagi colocou. Por isso, papais e mamães, a gente tem que estar muito atento ao que as crianças trazem para nós. Ah, André, mas meu filho é muito calado. Começa a perguntar, a questionar. Filho, como foi seu dia de aula? Tá tudo bem? Como são seus colegas? Tem o dia do brinquedo? Como foi essa interação lá com vocês? Vocês brincaram do quê? A criança, ela é mais propensa a falar do que nós adultos, tá? Criança não mente. Teve um dia que eu atendi uma criança, na realidade eram 2 irmãs. Gente, eu tinha atendido a mãe na mesma semana e eu falei que eu queria falar com as crianças, né? Tava tendo um conflito em casa. E o que a mãe não me contou, as crianças me contaram tudo. Tudo com detalhes, né? Então pode ser que o seu filho esteja sendo provocado no ambiente de escola, no ambiente de roda de amigos, e é interessante nós, mamães, a gente ficar atenta a esse tipo de comportamento. Por quê? Porque isso vai ter um respaldo lá na nossa vida adulta, tá? Muitas das provocações que você fala assim, eu não vou levar esse desaforo para casa. Eu vou falar, eu vou brigar, essa pessoa vai ver, sabe? Muitas dessas provocações são coisas mal resolvidas, situações que não encontraram entendimento dentro de você, lá da sua infância, lá da sua adolescência, da juventude também, que pode estar acarretando hoje o seu casamento, o seu relacionamento com seus colaboradores, os seus relacionamentos com os seus amigos. Muito disso. O que é, André? Então, provocação. Olha a definição do dicionário aqui. Ato ou efeito de provocar, insultar. No sentido figurado, ela vem para nós como tentação, incitamento, aliciação. Uma pessoa que fica, sabe, te provocando, tentando tirar de você algum comportamento, alguma palavra que muito possivelmente lá na frente, em outra ocasião, vai ser usada contra você mesmo, né? Agora pensa, o quanto nós somos provocadas todos os dias. Pensa, o quanto você é provocada todos os dias. Por pessoas, por situações, por comportamentos. E quando nós vamos ler agora a palavra, nós vamos receber uma instrução do próprio Jesus para nós. E você quer ver um exemplo de provocação da Bíblia? O próprio Jesus, ele foi tentado, ele foi provocado por Satanás. Anota aí para você ler. Eu vou ler aqui um pedacinho, não é essa palavra que nós vamos meditarmos, mas eu quero ler só para você entender. Aqui na minha Bíblia está assim, a tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu estou lendo Mateus capítulo 4. Anota aí para depois você ler. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. Aqui nós vimos as provocações de Satanás para com Jesus. Aqui Jesus ele foi questionado, provocado, tentado em sua identidade. Se és filho de Deus, se és filho de Deus, aqui. Agora eu quero te perguntar, minha irmã, qual área da sua vida que você está sendo mais provocada? Para as meninas que vêm com o caderno, anota aí, coloca a data de hoje, coloca o tema e responde a essa pergunta. Qual área da sua vida você está sendo mais provocada, mais tentada, mais insultada? É nos seus relacionamentos? É na sua identidade? Porque às vezes as provocações, elas vêm das pessoas, dos comportamentos, mas muitas vezes essas provocações vêm daqui, ó, da nossa mente. Esses insultos, essas provocações vêm do nosso diálogo interno. Você não consegue, não é pra você. Você fazer isso, você fazer aquilo, você não é merecedora. É aqui. E a nossa batalha é aqui na nossa mente. A nossa batalha, a nossa luta é moldar a nossa mente aquilo que o Senhor quer de nós. Não ao padrão desse mundo, mas aquilo que os céus pede para mim e pede para você. E aí? Em qual parte, em qual área da sua vida você vem sendo provocada? É no seu casamento? É na sua espiritualidade? É na sua identidade? Qual é? Anota e responde essa pergunta. Não precisa colocar aqui nos comentários, mas coloca aí no seu caderno. Isso vai te gerar consciência. Anota, Délia. Anota. É isso mesmo. Hoje eu quero gerar isso em vocês. Memórias. Nós vamos trazer aqui qual parte da sua infância. Andréia, lá na escola, lá no pré, quando a minha lancheira era mais velha e as meninas lá ficavam olhando pra mim, rindo de mim. Anota. Gente, não vem pra cá sem um caderninho. Anota. Anota o que você lembrou, minha irmã. Vai fazer todo sentido com situações aqui que você vive atualmente. Olha o que me veio aqui. Anota essa situação aí. Eu vou fazer uma anotação, que eu vou fazer um exercício com vocês sexta-feira. Exercício, já anotei aqui. Você vai anotar essa semana essas memórias que estão vindo, e sexta eu vou fazer um exercício para você, pra gente dar um novo significado para essas memórias. Vão vir, tá? As provocações que hoje eu enfrento na minha vida, que às vezes eu não sei lidar, que a pessoa vem, grita comigo, fala as coisas para mim e eu não consigo processar aquilo. Eu olho para aquilo e eu sou imediatista, bateu, pá, levou. Vem muito das situações que eu vivi lá na minha infância e na minha adolescência. Então permita que o subconsciente, que a sua memória, ela traga para você nesta semana o que precisa ser resolvido relacionado à provocação. Andréia, a minha situação que eu lembro é que a minha própria mãe me provocava. É que a minha própria família me provocava. Anota, Cíntia. Eu não tenho reação, me paralisa. Por que me paralisa? E com certeza que se te paralisa, também te causa muita dor.
Porque quando a gente se paralisa diante de alguma situação, minhas irmãs, quer dizer que eu não consigo nem caminhar para ter uma reação imediata e nem caminhar para dissolver aquilo dentro de mim e dar um novo significado. Todas as situações que acontecem na nossa vida são por significados que eu dou e pelas reações que eu tenho ou não tenho. Tinha que desativar um negócio aqui, não deu. Vai fazer muito sentido essa semana para vocês, tá? Se te paralisa ou se te faz reagir de uma maneira grosseira e imediatista, tem algo na sua história relacionado a esse tema que precisa ser revisitado. E até sexta-feira, eu creio que o Senhor vai te mostrar. Então anota, tá? Vai fazer muito sentido o exercício de sexta. Não ia dar, mas veio agora aqui pra mim e eu vou proporcionar para vocês esse exercício que eu dou em consultório, inclusive. Vamos lá, vamos para a palavra para a gente entender mais ainda. Diz assim, 1 Pedro 2, lá no final da Bíblia, tá, gente? 1 Pedro, capítulo 2, diz assim: naturalmente, amém, amém, acharam? Naturalmente, vocês não têm nenhum mérito em se conformar se forem espancados por terem feito o mal. Mas se fizerem o bem, suportarem os açoites, Deus se agradará muito de vocês. Para isso vocês foram chamados, pois Cristo, que sofreu por vocês, é o seu exemplo. Siga os seus passos. Ele nunca pecou e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Nunca retrucou quando foi insultado, quando sofreu, não fez ameaças. Deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele carregou pessoalmente os fardos dos nossos pecados em seu próprio corpo quando morreu na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos daqui em diante uma vida santa, pois os seus ferimentos curaram os nossos. Aleluia. Quero que você se atente ao versículo 23, quando fala: nunca retrucou quando foi insultado, quando sofreu, não fez ameaças, deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com sabedoria. Minhas irmãs, quantas vezes nós queremos ser juízas de nós mesmos? Quantas vezes nós queremos ser a nossa advogada, o nosso advogado? Quantas vezes nós agimos em defesa própria diante de algo que nós devemos simplesmente calar a nossa boca? Andréia, mas eu até calo a minha boca, mas depois eu adoeço porque eu não falei. Eu sempre falo isso para grande parte das mulheres que me procuram. Tudo, absolutamente tudo pode ser falado, mas tudo depende de como você fala. Presta atenção. Se o seu marido, se você passa por isso, eu quero declarar em nome de Jesus, que em nome de Jesus a sua casa, o seu casamento, o seu relacionamento vai ser curado se você passa por isso, porque eu já passei. Se o seu marido é aquela pessoa que bebe, que chega em casa embriagado ou tonto, saiu para beber, né, com os amigos, bebeu, sei lá, 2, 3, 4, já chegou em casa diferente. A gente sabe que o álcool faz isso, porque também tem as consequências espirituais do álcool, né? Quero falar isso com vocês mais à frente. É momento de você conversar? De repente ele chega e te provoca de alguma forma? É momento de você abrir sua boca? Não. É momento de você ser sábia, inteligente, manter sua boquinha fechada e no momento certo
que você identificar, que o Espírito Santo te ajudar a identificar, você falar, olha, tá acontecendo isso, tá me trazendo ansiedade, medo, tá trazendo coisas ruins para dentro da nossa casa. Não é no momento que o fogo tá alto, minha irmã, que você vai levantar a sua voz. Olha o exemplo que Jesus nos deu. Nunca retrucou quando foi insultado. Quando sofreu, não fez ameaças. Ah, deixa você. Isso acontece muito quando a gente me veio uma memória que eu vou compartilhar com você. Quando a gente é criança e adolescente, né? Uma vez, gente, a minha mãe era muito brava. Era muito nervosa. Minha mãe era assim, muito sem paciência. E uma vez, eu acho que eu tinha 12, 13, 14 anos estourando. Eu não sei que cargas d'água que aconteceu. E eu falei assim pra minha mãe, que eu ia fugir de casa. Vê se alguém tem uma história parecida com essa. Eu vou fugir de casa, mas eu falei. Imagina. Gente, minha mãe pegou uma vara. Eu apanhei tanto. Eu apanhava tanto de vara quanto das palavras que ela falava. Ah, você vai fugir de casa, batia. E eu lembro que depois de apanhar, eu ficava com vergão, aqueles vergões na perna, assim, sabe? E eu continuei assim, depois que ela me deixou, eu continuei num canto assim da casa, resmungando. Aí eu acho, eu não lembro das palavras que eu falava, mas eu acho que eu falava mais ou menos assim, eu vou fugir mesmo, a hora que eu conseguir sair daqui, né? Essas coisas de adolescente, com certeza. O que eu fiz ali? Quando eu abri a minha boca, eu não me mantive calada. Eu retruquei diante de uma situação na qual eu deveria ter ficado calada. Primeiro que eu já estava errada, né? Com a menina na idade que eu estava ter esse tipo de comportamento. Só que surra também não ia resolver, né? E quantas vezes a gente perde a oportunidade, minha irmã, de ficar calada diante de uma provocação. A gente vai lá e coloca mais lenha na fogueira. Você quer ver um exemplo? Rede social. Você posta um negócio, você fala algo, e aí a pessoa vai lá nos comentários e se acha no direito de opinar do jeito que ela quer e te mostrar, não, o certo é aqui. Ou de vir te insultar, te provocar, falando que você não sabe o que você tá falando, ou coisa, sei lá, acontece tanta coisa mais ou menos nesse contexto. E ao invés da gente ficar calada, a gente vai lá, abre a boca e insulta, e dá uma mal resposta, e coloca lenha na fogueira. As provocações também é uma distração. Se eu me permito ficar presa naquelas provocações, se eu continuo olhando para aquelas provocações e buscando palavras para me defender diante daquilo, eu estou me distraindo. Nossos pais fizeram o melhor que podiam, eu não guardo mágoas. Isso mesmo. Hoje eu entendo isso também, Cíntia. Minha mãe fez o melhor que ela podia. Era o que ela entendia e era a educação que ela recebeu. Então, a gente vai produzir nos nossos filhos aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Isso já é uma dica aí para você entender algumas situações. Mas quando nós fechamos o acesso, a porta que dá acesso a essas provocações, quando eu passo a olhar para as provocações que aquelas pessoas, né, fizeram contra mim, quando eu olho para aquilo e falo, não, coloco aqui como Jesus,
Deixo o meu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. O Senhor vai pesar esse caso. O Senhor vai julgar com justiça. Eu não mereço. Quando eu não cedo à provocação, eu fecho a porta da distração. Presta atenção. Eu fecho a porta da distração e abro a porta e acesso a porta dos milagres. É somente assim. Quantos milagres na minha e na sua vida estão retidos? Quantas bênçãos na minha e na sua vida estão retidas? Porque nós estamos cedendo às provocações. Imagina se nós lemos Mateus capítulo 4 aqui. Quando Jesus foi provocado por Satanás, tentado por Satanás. Imagina se Jesus, ele cede àquele insulto. Imagina se Jesus falar, eu vou mostrar para ele quem de fato eu sou. E cede aos insultos aos quais Satanás estava ali, cutucando para que ele cedesse. Toda a promessa para o mundo, para a minha, para a sua vida, não ia se concretizar. Agora pensa, você que foi vítima de provocação na infância, na adolescência, na juventude e, por consequência, continua sendo vítima hoje, quantas bênçãos estão sendo retidas? Porque você tem reagido, não agido diante delas. Tem diferença. Quando eu reajo, é o momento em que eu deixo com que as minhas emoções, a raiva, o ódio, o medo, você vai ver, sabe essas coisas? É a minha emoção que tá falando mais alto. Mas quando eu ajo, é diferente de reagir. Reagir é bateu, pá, levou. Agir é me afastar daquele contexto, olhar qual que é o caminho. Apesar de ser o mais difícil, é o mais correto. Não é o caminho mais fácil, é o caminho mais certo. Nem sempre o caminho mais certo diante de uma provocação vai ser o caminho mais fácil. A maioria das vezes você vai ter que engolir o seu orgulho. Na maioria das vezes você vai ter que silenciar, a sua boca para não ofender. Na maioria das vezes você vai ter que deixar que Deus julgue o seu caso. Porque quando eu abro a boca, presta atenção, e o mundo espiritual, ele se move pela palavra. Satanás não tem acesso aos nossos pensamentos, mas ele lança setas, ele nos dá sugestões em que, se eu acatar, eu posso acessar bênçãos ou maldições. Eu posso liberar bênçãos ou maldições. Amanhã eu vou te contar algo. Deixa eu ver o cronograma aqui. Amanhã nós vamos falar sobre domínio da língua, domínio sobre a língua diante das provocações. O que eu declarava no meu casamento? Amanhã eu vou te contar. Eu era provocada, eu era instigada e eu tinha um comportamento contrário que me trouxe uma consequência. O mundo espiritual é movido por palavras. Tudo que você fala, tá captando aqui, Sabe pra quê? Pra ser usado contra nós mesmas. A forma como eu lido com as provocações
provocações vão determinar se eu vou acessar bênçãos ou se eu vou acessar maldição. Muitas das situações que pode estar ocorrendo aí na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua identidade, é fruto da sua ação ou reação diante das provocações. Você sabe por quê? Porque todos os dias eu e você somos provocadas de alguma maneira. É difícil sim, Alessandra, não é fácil. Gente, eu passei por isso a semana passada. Acho que até contei pra vocês. Não é fácil. Mas também é entender, ó, vamos pro mundo espiritual, que a nossa luta, como disse o apóstolo Paulo, não é contra homens de carne e sangue, mas é contra potestades, resumindo, o mundo espiritual. E quando eu abro a minha boca e reajo a uma provocação, pode ser que eu esteja dando munição para que o inimigo das nossas almas haja contra nós mesmos. E amanhã eu vou falar sobre isso. Quantas vezes eu dei munição com a minha boca? Você acha também que foi fácil para Jesus ser insultado, ser tentado, ser provocado por Satanás? Você acha que foi fácil para Jesus ver o ministério dele comparado ao ministério das trevas, quando ele estava lá expulsando os demônios, curando, libertando as pessoas, e aqueles religiosos falavam, ele tem parte com Beelzebul, por isso que ele faz isso. Não é fácil, minhas irmãs. Mas diante do difícil, presta atenção. Diante do que é difícil, não fica buscando fazer o que é fácil. Busque fazer o que é certo. E o certo tá aqui, eu acabei de ler. E você também. Nunca retrucou quando foi insultado. Quando sofreu, não fez ameaças. Deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Porque se eu me colocar no lugar de juíza, de advogada, será que mesmo eu vou julgar o meu caso com justiça? Porque, presta atenção, na maioria das vezes, quando eu reajo às provocações, eu perco a razão. Porque nunca que uma pessoa vai te insultar, minha irmã, vai te tentar e você vai ficar calada no sentido de, eu vou só explicar para esta pessoa. Não é assim. Não explica. Gente, eu já passei por isso, a experiência própria. Se a pessoa te fala A, B, você quer falar o alfabeto inteiro. Você quer sobressair sobre aquela provocação. E aí vai virando o quê? Uma bola de neve. Uma bola de neve. O fogo tava assim. Você tem a opção de apagar ou de botar mais lenha. E se botar mais lenha, você também vai ter que sustentar o que sai da sua boca. Deixa eu dar uma orientação para vocês, que foi muito importante para o meu caminhar. Todas as vezes que você for abrir a boca para falar algo, você fala assim, as minhas palavras ecoam no mundo espiritual. O que eu vou profetizar? Estas palavras vão trazer vida ou vão trazer morte? Eu já passei um livro para vocês lerem. Quem quiser me chama, que eu dou o PDF. Eu tenho o PDF dele. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu acho que eu tenho um livro para me mostrar para vocês. Ele chama, minhas irmãs, O Poder da Língua. Muitas de vocês já leram. Eu já fiz até live sobre esse livro. Depois eu vou achar.
Leiam O Poder da Língua. Vocês vão ver. É um órgão pequenininho, mas tem um poder. E diante das provocações, eu e você, nós somos mais que convidadas, nós somos intimadas a abrir a nossa boca e agir em defesa própria. Todas as vezes que eu quero ser juíza da minha causa, advogada da minha casa, eu tiro, presta atenção, eu tiro da jurisprudência divina, lá da mão de Deus, porque a palavra tá falando para mim e para você. Olha o que Jesus fala para mim e para você aqui. Deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Eu vou lá, arranco das mãos de Deus e falo, não, tá demorando muito. Imagina, eu é que vou falar. Eu é que vou me defender. Ainda hoje a gente escuta assim, se eu não me defender, quem vai me defender? A palavra está te falando que Deus é o justo juiz. E quando alguém nos provoca, quando alguém nos fere, quando alguém nos tenta, quando alguém nos insulta, a gente vai com 10 pedras na mão. Ah, não vem falar pra mim, ai, Andréia, comigo é diferente, eu consigo ter um diálogo. Não consegue, não no momento. Porque lá no momento mexe às vezes com algo que é muito pessoal seu. Você quer ver? Você quer ver algo que muitas pessoas têm sido vítimas por causa disso que eu falei no início? Porque tem memórias, situações da infância que ainda não foram curadas e ressignificadas. O que é ressignificar? Tem gente que chega pra mim no consultório e fala assim, ó, Andréia, eu quero que você me ajude a esquecer a memória X que aconteceu comigo em um determinado período da minha vida. Aí eu viro pra ela e falo assim, você quer adoecer? Ela fala, como assim? Falei, porque a gente só esquece, minha irmã, quando a gente tá doente. Bem-vinda, Ana, querida. Você não vai esquecer, minha irmã, as provocações que as pessoas fizeram com você desde lá da sua infância. Ah, André, e agora? Você vai ressignificar. Tá, o que é esse ressignificar? É dar um novo significado para aquilo que te aconteceu. É acolher essa criança que tá aí sofrida, triste, que não entendeu aquela situação quando alguém lá na escola olhou pra ela com aquele tênis velhinho e riu e caçoou e cutucou outro coleguinha e ela se sentiu envergonhada. Minha irmã, presta bastante atenção. Tudo que eu e você nós vivemos hoje, a forma como eu e você reagimos situações, diz muito a coisas que eu vivi na minha vida mal resolvida. É isso que eu trabalho em consultório. Lógico que o que eu vou fazer com vocês aqui sexta-feira, gente, é isso aqui só. Né? No consultório eu consigo trabalhar mais profundamente, a gente faz um mapeamento. Quem é minha cliente sabe disso. Então aqui é muito superficial o que eu vou fazer. Mas tá tudo lá nas nossas memórias. Tá tudo lá. E aí a pessoa hoje vem, fala da minha roupa, fala do meu cabelo, né? Se eu posto lá que eu fiz luzes, posto meu cabelo lá com ondas, maravilhoso, assim, bem linda lá na internet. Aí vem um e fala assim, não combinou com você. Não combinou, ficou feio, esse cabelo tá feio, essa roupa não combinou, essa cor não combinou, te provoca. Aí você, ferida, machucada, você reage. Reage, lembra? Reação sempre vai dizer respeito às nossas emoções. Ação vai dizer respeito à nossa racionalidade. Eu vou agir, mas eu vou pensar, eu vou calcular os ganhos e as percas.
Vou fazer uma ferramenta aqui com você também. Tudo sexta-feira, tá? Tô anotando aqui. Tá fazendo sentido? Então, não é só o nosso convívio, não é só as situações, é o que a palavra nos pede para fazer. Guarda esta frase. Se de tudo que eu falei aqui, você conseguir guardar só esta frase, vocês que estão anotando, anotem. Não é fazer o que é mais fácil, é fazer o que é certo. E fazer o que é certo vai implicar eu em você. Zipar nossa boca. Vai fazer com que eu e você, muitas vezes... Esse dia eu postei um meme lá, um monte de gente riu. Vai fazer com que eu e você... Deixa eu fazer uma cena aqui. Muitas vezes, a gente quer falar, a gente tem a resposta para aquilo, mas ó... Entendeu? Eu sei, André, eu tô certa diante dessa situação. Foi ele, foi ela. Eu sei, minha irmã. Faz o que é certo. Espera passar. Se for seu marido, seu filho, espera o momento certo de falar. É isso mesmo. Eu sempre... isso é uma frase que eu carrego pra minha vida. Antes paz do que razão. Porque a palavra não tá falando que nós temos um justo juiz que sempre julga com justiça? Tem que me explicar. Tem que me explicar. Mas a pessoa que é provocada desde a infância, da adolescência, é difícil para ela entender isso. Que ela não precisa se explicar, que ela não precisa estar sempre armada. Entenderam? Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra nos pede para guardar o nosso coração, né? Sobre todas as coisas, tá lá em Provérbios, sobre todas as coisas que se deve guardar. Guarde o seu coração sobre todas as coisas que se deve guardar. Guarde o seu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Porque é nosso coração, aqui não é visto como órgão, mas como sede das emoções, é que vão sair as nossas decisões. Tudo sai daqui. Tanto é que ele está no centro do nosso corpo. Daqui saem as nossas decisões. Guarde o seu coração, porque é de lá que provém as suas emoções, as suas decisões. Provocação, todo dia eu tenho. E todo dia você tem também. Mas a pergunta é: de que fato, de que forma eu tenho alimentado as provocações que chegam até mim? Eu tenho agido ou eu tenho reagido? Quais são os danos que essas ações ou reações têm causado para minha vida, para minha casa, para o meu casamento, para o meu negócio? As perguntas são essas. Todos os dias eu falo ainda mais. Além de você ter que matar um leão por dia, você tem que desviar das antas. É ou não é, gente? Como eu tenho reagido às provocações que chegam até mim? Eu tenho fechado a minha boca e deixado o meu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça? Ou eu tenho sido dominada pelas minhas emoções e respondido, bateu, levou? Não é? Mata os leões até as antas para desviar. Normal. Glória a Deus por isso. Vou ficar por aqui hoje. Tenho que fazer um atendimento agora.
Fez sentido aí para alguém o que eu disse hoje? Fez sentido para alguém? Amanhã eu vou falar sobre o domínio sobre a nossa língua diante das provocações. Vou trazer aqui passagens bíblicas que dá respaldo nisso. E sexta-feira nós vamos fazer esse exercício que eu não ia fazer, mas que eu vou fazer aqui com você para ressignificar algumas memórias que vão vir durante a semana. Amém? Eu desejo para você um dia de muita paz, de muita saúde, de muito entendimento, né? E só para finalizar, eu vi que algumas pessoas, né, tiveram algumas lembranças aí. Eu quero deixar essa frase aqui, quem já fez algum tipo de aula comigo, né? Vai vir aí a nossa aula esse mês sobre relacionamento saudável. É esse mês, eu vou divulgar para vocês depois como que a gente vai fazer. Isso é uma frase que eu deixei em alguma das minhas aulas, né? A infância é um chão que a gente pisa o resto da vida. Tudo que você vive, que eu vivo hoje, a gente faz um paralelo. Você não vai viver no passado, não é isso. Mas você busca lá entender algumas situações que te aconteceram lá. E aí você vai identificar com alguns padrões de comportamento que você está tendo aqui no dia de hoje. Faz muito, muito sentido. Amém, Ana. Te espero, meu amor, amanhã. Nós vamos aprender mais sobre como o domínio da nossa língua diante das provocações. Eu vou contar uma experiência minha. Vai te tirar de situações embaraçadoras. Amém? Que Deus te abençoe, que a sua semana seja uma semana de bênção, de graça, de paz. Vamos combinar? Amanhã você vem e traz mais uma amiga. Vai ser maravilhoso. Vamos fazer com que essa mensagem, né, se espalhe. Vai ficar salvo lá no meu canal do YouTube. Para quem não se inscreveu, inscreva lá. Eu tô lá para te esperar, para te servir e para fazer com que essa palavra chegue para outras pessoas também. Amém? Que o Senhor te guarde, te abençoe, que você tenha um dia, uma semana nas bênçãos do nosso Pai. Beijo seu coração, minhas amadas. Amo cada uma de vocês. Até amanhã. Deus abençoe. Até amanhã. Espero todo mundo aqui.